Olá, boa noite. Bem-vindo a Domus Silentium, a casa da oração silenciosa, da oração ao Espírito Santo. Que Deus os abençoe, lhes conceda das suas graças, do seu perdão, da sua misericórdia. Eu estava orando agora, pedindo ao Senhor a inspiração para a gente fazer o canal. E Ele me pediu que abrisse hoje, excepcionalmente, já com uma oração, porque parece que tem gente precisando de uma oração, então já vamos orar conforme o chamado do Pai nesta noite. Senhor Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, Yamese Nahe. Estamos aqui na Tua presença, como sempre, pois não saímos dela. Coramdeu. Meu Pai, aqui estão os Teus filhos. O Senhor me mostra um casal. Senhor, eu peço que lance o Teu olhar sobre estas pessoas neste dia. Fale com eles. Acalente seus corações, proteja-os. Senhor, tire deles esta contenda, esta peleja, esta luta. Meu Pai, não é justo que irmãos pelejem entre si. Senhor, abençoe essa família, apazigua, desarma, desvencilha dos laços do passarinheiro. Senhor, afasta destas pessoas esta mulher que veio de fora para trazer animosidades e divisão. Meu Pai, louvado seja o Teu nome, entra com a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua graça, o calor do Seu toque, da Sua proteção nesta família. Cuida deste idoso que precisa de carinho, que precisa de cuidados especiais e que vem sendo negligenciado. Senhor, reunifica esta família, pois ela tem um propósito na Sua obra e no Seu dia. Meu Pai, tira as doenças e cuida também dos empregos para que não falte a estes Teus filhos o suprimento, o mantimento, a guarida, o teto e a mesa farta. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, rogo agora que o Senhor entre com providência e guarde estas pessoas, toca-lhes os corações para que elas também se desarmem e se voltem para Ti. Que a paz seja neste lar profundamente. Louvado seja o Teu nome. Amém. Que assim seja. Meus irmãos, nesta noite eu queria explicar a vocês rapidamente como a gente tem feito esse trabalho. Tem sido impossível fazê-lo diariamente, por uma série de circunstâncias, mas sobretudo pelo modo como o Espírito Santo vem nos orientando, e eu queria explicar rapidamente. Normalmente a gente estuda muito e trabalha muito em cima da Bíblia. Ao longo do tempo, da experiência, do estudo, da pesquisa, você vai adquirindo um conhecimento até bastante detalhado. Então, não é difícil você lançar verbetes aqui e ali, ou você lançar profecias aqui e ali e tal, até porque toda palavra positiva, toda palavra inspirada pode ser de fato, pode vir a se confirmar como uma palavra profética. Mas nem tudo o que a gente fala é profecia, e profecia é coisa de profeta. Se esse não é o seu chamado, não convém que você faça isso. Nosso trabalho é feito com oração constante. Eu passo dias em oração, realizo as minhas tarefas sempre em oração constante e peço ao Espírito Santo que me ilumine. Nós temos na mídia social uma série de ferramentas que dão instrumentos, que dão elementos, que dão informações sobre o que você pode fazer, sobre o que as pessoas estão procurando. Portanto, não é de se estranhar que num dado momento diversos canais façam filmes sobre os mesmos temas, sobre os mesmos assuntos, abordando as mesmas coisas. Porque as pessoas entram num esquema de clique,
de compartilhamento e etc, etc. O nosso trabalho é diferente. Nós usamos a mídia social para acessar pessoas que de outro modo nós não conseguiríamos acessar. Nossos meios econômicos, financeiros são muito restritos, não é? Então seria muito difícil a gente fazer esse tipo de trabalho. E em qualquer igreja também seria difícil, porque teríamos que reunir, ou que acatar, melhor dizendo, o direcionamento do pastor e etc. Então, muito difícil você fazer um trabalho orientado pelo Espírito Santo, para o Espírito Santo e com o Espírito Santo. E este é o propósito da nossa igreja virtual. Então, a gente ora e conforme o Senhor fala ao coração, e conforme Ele nos envia a palavra, nós vamos nos direcionando e orando pelos irmãos. O nosso chamado, principalmente, é um chamado neste primeiro momento para dar uma atenção especial a todos aqueles que estão desesperados. E isso é uma coisa muito simples, porque a gente tem visto muita gente assim. O Brasil passa neste momento por um período terrível, o mundo todo, mas o Brasil em especial, porque nós vínhamos muito bem e parece que num rumo que a grande massa do país desejava, que era um rumo de desenvolvimento, de crescimento, e de repente sofremos um duro golpe e a desesperança é enorme, as pessoas estão com muitas dificuldades. A gente anda por São Paulo frequentemente, vê lojas inteiras, ruas inteiras vazias, já abandonadas, lugares desalugados. A gente sabe que as pessoas estão passando dificuldades, muita gente está passando inclusive fome, não é? Está sem ter o que comer, tem restrições de alimentos, nós mesmos temos passado restrições e temos tido muitas dificuldades, por isso a gente pede ajuda. A obra é urgente, ela é inadiável e a gente faz com os recursos que tem. E ora a Deus e pede que Ele provenha, e graças a Deus, louvado seja, misericórdia do Pai, do Espírito Santo, Ele tem provido, ou bem ou mal, mas há muitas restrições, então por isso também a gente pede ajuda, a gente pede a colaboração. Mas esse é um ministério dedicado ao Espírito Santo e orientado por Ele, voltado para as pessoas. Nós temos uma missão muito simples, e eu vou resumir a vocês a maneira como o Espírito Santo me fala. Me ajude a trazer as pessoas para dentro, porque quando elas estiverem dentro, aí é comigo. É assim que Ele fala. Então, esse é o nosso trabalho. E me emociona profundamente, porque comigo foi assim. Eu não sabia de nada, eu não entendia nada. E um dia Ele me chamou e eu voltei para dentro e a partir daí foi com Ele. E a gente vem nesse caminho, né? Eu fugi, Ele me trouxe de volta e chegamos num ponto em que finalmente compreendemos, pelo bem e pelo mal também, que essa é a missão a ser cumprida. Portanto, eu estou aqui para orar por vocês, pelos irmãos, por todas as pessoas que desejarem. Nós temos uma obra muito importante. Eu tenho realmente que cumprir a missão dada pelo Espírito Santo. Eu tenho que estimular e convencer vocês a voltarem-se para dentro, a dedicarem o maior tempo possível das suas vidas ao silêncio, ao íntimo, à oração, a estarem numa posição em que o Espírito Santo possa falar com vocês, em que Jesus possa efetivamente tocar vocês e que Deus possa cobri-los com a sua graça, com o seu perdão, com a sua misericórdia. É disso que nós precisamos. E o trabalho é enorme. A partir daí nós temos que construir um espírito fortificado e caráteres fortificados. Temos que construir novas trajetórias de vida para nós individualmente, para a sociedade, para a nossa família, para aqueles que nos cercam. E uma vida de virtude.
E me coube essa tarefa de, ao longo do tempo, ir explicando a vocês com a simplicidade do meu entendimento, apesar de ser uma pessoa que tem bastante estudo, muito até, mas a simplicidade do meu entendimento, como é que nós vamos construir esse caráter. Meus irmãos, eu vou dizer a vocês da forma como sinto, como compreendo. Neste momento estamos passando pelo que estamos passando porque o Brasil está sob juízo. E isto não é coisa do inimigo. Isto é coisa de Deus. Por que estamos sob juízo? Da forma como eu entendo e me tem sido clareada. Porque temos sido lenientes. Temos sido pusilânimes. Temos sido fracos. Temos visto o erro e virado a face para o erro. Temos visto o desvio e calado diante do desvio. Temos visto a dor e o sofrimento, sem oferecer a mão, nem a ajuda. Temos visto a fome e nos afastando dela até mesmo com repúdio. Temos visto principalmente o crime e milhões de vítimas no país. E não temos tido a coragem de enfrentar as pessoas que precisam ser enfrentadas. E o que eu vejo como indivíduo, com a minha experiência de vida e o que eu sinto da inspiração, é que muitas vezes nós tememos as nossas sombras. Nós damos às autoridades a estatura de uma grande sombra, como se uma pequena luz se projetasse dos nossos pés na direção da nossa cabeça, e na parede à nossa frente surgisse um monstro que mal se pode medir. Mas no fundo, o monstro não tem a estatura dos nossos calcanhares. Yamasei Shai. E agora já não sou eu quem fala mais. Portanto, o que o Senhor espera é que nós nos tornemos mais fortes. Efetivamente, o que pode nos derrubar são as nossas fraquezas. São os nossos próprios desvios. É o nosso medo. São os nossos fantasmas. São as nossas desculpas. É a nossa incapacidade de reconhecer o erro e de voltar atrás e recobrar o curso. Sabe o que isso significa? Conversão. A conversão é isto. Converter-se é isto. É retomar o caminho. É recuperar a virtude. É buscar no profundo e sob a graça de Deus e a misericórdia de Deus a força necessária para reconstruirmos as virtudes que o Senhor deseja ver em nós. E a partir daí transformemos as nossas trajetórias em verdadeiras obras de virtude. Precisamos converter o nosso povo, fazer o nosso povo se erguer e expulsar do meio de nós o vício que nós mesmos deixamos crescer. Como na parábola do semeador, como nas metáforas e nas parábolas que o Senhor nos deixou quando Ele instrui sobretudo que se deixe crescer o joio junto do trigo. Porque somente quando ambos estão grandes nós podemos separá-los um do outro. E a partir daí, ceifá-los, levar o trigo ao celeiro e o joio ao fogo. Estamos chegando num momento de fogo. O joio está aí, ele é claro, e nós precisamos ceifá-lo. Mas devemos ceifá-lo principalmente dentro de nós.
Antes de corrigir o vício no mundo, devemos matar o vício em nós mesmos e sermos nós o objeto da virtude. Se virarmos a face simplesmente para o vício, ele pode continuar crescendo. Em algum momento nós teremos de podá-lo. Assim como os filhos de Israel tiveram de entrar na terra e tomar a terra que lhes foi dada. Assim como os filhos de Israel tiveram de guerrear e vencer e seguir a instrução do Senhor e não deixar para trás viva alma, para que seu povo não se misturasse com aquele povo que não era chamado nem escolhido. Precisamos em coragem e precisamos enfrentar o vício. Nós temos um país para construir. Ele é muito rico. Não justifica o nosso povo sofrer como vem sofrendo. Passar a fome, a dor, a tristeza, a pobreza que vem passando, para que meia dúzia de salteadores se locupletem violentamente e causem a miséria de milhões, apenas para satisfazer seus apetites incontidos. Esse é o vício. E nós temos de combatê-lo. A mensagem que me chega é que existe um momento em que nós, cristãos, temos de escolher qual o Deus que nós seguiremos. Se é o nosso Deus ou se é o desvio. Porque quando escolhemos o Senhor, não podemos tergiversar. Não podemos dar de ombros. Há momentos em que não nos será possível sequer dar a outra face, sob pena de deixarmos no meio do caminho a mesma pedra que nos vitimou e que, por permanecer no caminho, continuará a vitimar os irmãos que virão depois de nós. Existe um momento em que é necessário ceifar o mal e jogar o joio no fogo. Não sei se será tarefa nossa especificamente fazer isto, ou se o Senhor fará por nós, mas certamente o mal não cresce se não for alimentado. E onde ele é alimentado? Aqui e aqui. Se a tua mente, os teus olhos, o teu coração e a tua boca não servem o mal, ele não poderá crescer em você e certamente não crescerá à sua volta. Mas se porventura persistir à sua volta e você usar o bem contra o mal, ele diminuirá. O que nós não podemos fazer é nos negarmos a enxergar as coisas conforme elas estão. Nós chegamos num limite terrível. Milhões de pessoas estão sofrendo desnecessariamente no país mais rico do mundo. E é perfeitamente possível fazer bem e corretamente as coisas e ver o nosso povo prosperar. Mas o príncipe deve diminuir, para que o seu povo reassuma o seu lugar. Temos de mudar este país, e poderemos mudá-lo. Mas não mudaremos nada se não formos sequer capazes de mudarmos a nós mesmos. Para mudarmos a nós mesmos, precisamos, em primeiro lugar, retomar o controle que o mundo tem de nós. E retomar este controle passa pela capacidade de desenvolver uma disciplina muito forte a respeito da quantidade de coisas que você aceitará que entrem do mundo para você e a quantidade de coisas que você haverá de receber do profundo,
de Deus, do Espírito Santo. O seu tempo consigo mesmo, com Deus e com o Espírito Santo, deve crescer neste momento. Se você não encontra sentido para a sua vida, atenda meu pedido. Me dê a sua vida, para que nós possamos entregá-la ao Senhor. E que o Senhor faça dela a sua obra. Não haverá propósito maior nem na sua nem na vida de ninguém do que este propósito. Portanto, não se desespere. Não entregue os pontos. Não se dê por vencido. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé por falta de disciplina. Porque você não consegue se controlar, não significa que Deus não exista. Porque você não consegue compreender e conversar com o Senhor e entender os desígnios dele para a sua vida, não significa que ela não tenha propósito. Eu disse a vocês esses dias, o problema da maioria de nós não é mal, não é o mal, não é o demônio. Não é excesso de demônio nem de mal. É falta de bem. É falta de autodomínio, de autocontrole. É falta da coragem de se dominar e de dar a sua atenção àquilo que pode florescer. Portanto, você precisa diminuir o volume do mundo e aumentar o volume do silêncio. Mais do que se dar apenas alguns momentos na sua vida para orar e estar com o Senhor, você deve começar a controlar a quantidade de mundo que entra em você. Está compreendendo o que eu digo? Não basta dar 15 minutos para o Senhor, meia hora de oração de manhã, meia hora à noite. Você deve restringir a ascendência, o poder que o mundo tem sobre você. E você começa fazendo isso, estabelecendo uma disciplina. E fechando a porta. Isso é fundamental. Vamos passar momentos muito difíceis, mas vamos vencê-los. Vamos nos reconstruir. Vamos retomar as nossas tarefas. O Senhor será por nós. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas creia, seremos o suficiente. Mas temos que chamar muitos, porque não sabemos qual será o escolhido. E todos nós temos de cumprir a nossa tarefa. Temos de seguir os nossos caminhos. Temos de recobrar a nossa confiança, de nos reconectarmos com o Senhor, com o Pai, com a nossa fonte suprema. Temos que aprender a conversar e ouvir e acatar a instrução do Espírito Santo. E nos dizeres do Salvador: se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, tanto mais o Senhor que está nos céus vos dará coisas boas. Não andeis ansiosos. Essa é a instrução do Pai. Portanto, eu quero pedir aos irmãos que comecem a reduzir a quantidade de mídia social, de imprensa, de informações do mundo. Organize-se. Tire um período do seu dia para se informar. No resto, desligue-se. Desligando-se, você terminará o controle que eles têm sobre você. A sua saúde melhorará, o seu estado de espírito melhorará. Você poderá, através da oração, do silêncio, da palavra, limpar-se, aliviar-se,
reduzir o medo, a dor, o sofrimento, colocar a sua atenção não na ameaça, não no mal, mas no bem, na fé, no Pai, que nutre, que abastece, que perdoa, que tem misericórdia, que tem graça e que orienta. Essa reorientação da sua atenção vai salvar sua vida. Tenha certeza disso. Não foi outra missão de João Batista senão essa: anunciar a chegada do reino de Deus e pregar o arrependimento. Você não vai prestar atenção nem alcançar o reino de Deus se primeiro você não se arrepender. Se você não mudar de trajetória, se você não mudar de hábitos, se você não mudar de atitudes, se você não assumir controle sobre você, sobre a sua vida, o que o Senhor deseja é que você tenha aquela força de caráter. Eu vou retomar a minha vida, vou entregar grande parte dela ao Senhor, vou orar, vou pelejar, vou esperar, vou crer, crerei, e o Senhor haverá de falar comigo, Ele haverá de me abençoar, Ele haverá de ter misericórdia de mim, como pecador que sou, de sustentar o perdão em Cristo Jesus, cujo sangue desceu na cruz para a minha remissão. E eu haverei de vencer. Nós sempre vencemos. Porque vencer é ser um com o Pai. No reino, na graça, na glória e na misericórdia de Deus. E se você me permitir, eu quero orar por você nesta noite. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Senhor misericordioso, glorioso, glorioso é o Teu nome, Senhor. Eu agradeço de joelhos. A minha alma está lavada com a Sua mensagem. Toque os corações dos Teus filhos nesta noite. E que eu tenha sido, Senhor, modesta, miseravelmente simples, mas efetivo ao entregar a Tua palavra. Senhor, toque estas pessoas, transfigure os seus corações, traga-os para junto de si, meu Pai, e para longe do mundo. Yamehe, Yahetsanah Shenah, Ayavessemeshenei. Senhor, entra com grande poder. Cura os que estão enfermos, os que estão doentes. Yahmehavah Sheneh. Senhor, entra com Teu poder. Abençoa estes que precisam de força, que precisam se restabelecer. Yavu, Sa, Yah, Oshima, Sanare, Rebe. Senhor, tira o vício, tira o álcool, tira a droga. Meu Pai, entra com grande poder, toca profundo, Senhor. Yahweh, toca no profundo, meu Pai. Como só Você pode tocar. Traz de volta essa vida. Traz de volta todas estas vidas. Dá-me meu exército, Senhor, para que nós possamos realizar esta obra extraordinária. Fazermos deste país a terra do Evangelho, o lugar dos filhos de Deus, o lugar em que os mandamentos são cumpridos, o lugar em que os doentes são curados, os perdidos são resgatados. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa este Teu povo. Entra no profundo, meu Pai, promove aquela experiência que só o Senhor é capaz. Pela graça do Teu Espírito Santo. Entra, meu Pai. Entra, meu Pai. Mexe, move, aquece, queima. Entra, meu Pai, abastece esse povo, meu Pai, traz de volta.
Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome. Devolve o emprego ao teu filho que foi injustiçado. Esse moço que o Senhor me mostra, toca no coração dele agora, não é, meu Pai? Chamai, rece, eu vejo rosto rechonchudinho, fofinho, pouco cabelo, olhos verdes, barrigudinho, camiseta listrada. Senhor, devolve, faz justiça a este homem, e que ele seja mais um naquele lugar, a lutar contra as potestades e todo o mal que se estabeleceu. Senhor, sobretudo, preencha o celeiro deste homem. Yamerá, Yase, no Shalafarake, Yarmesenechenei, Docemai. Louvado seja Deus Pai Todo-Poderoso, glória a Deus. Corrija teu filho, meu Pai. Permita que eu erre comigo, mas que eu não erre com os teus filhos. Aqui estou nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome no exercício da tua missão. Que o Senhor seja absoluto neste caminho, que seja feita somente a tua vontade. Glória a Deus, meu Pai. Que assim seja. Amém. E agora eu deixo você na tranquilidade do seu lar, no seu descanso. Medite sobre a mensagem. Coloque a mensagem sobre a palavra. E veja se ambas combinam e se elas falam ao seu coração. Não sou eu quem deve dirigi-lo, mas o Espírito Santo de Deus. E somente Ele. Fique na graça, fique na paz, fique na misericórdia, na proteção e na verdade do Senhor. Que Deus o abençoe e a sua família. Ele proteja, Ele faça prosperar.